pessoal, então vamos continuando com o conteúdo, tá bom? Então esse conteúdo é o próximo na sequência lá depois das reações químicas lá. Toda aquela parte de reação química, então a gente tá agora começando o conteúdo que é do segundo ano, tá bom? Então eu vou dando alguns apontamentos e vocês vão aí vendo se vocês têm alguma dúvida, e tem aqueles exercíciozinhos também valendo uma notinha para constar lá no sistema que vocês estão fazendo atividades, tá bom? Então, sempre eu vou tentar mandar por semana 2 atividades para vocês poderem cumprir, tá bom? Então aqui é o seguinte, a gente tem que agora lembrar algumas propriedades da matéria. Algumas, são inúmeras, mas propriedades da matéria. Então quais propriedades da matéria que vocês talvez lembrem? Então, uma das propriedades da matéria são as propriedades que são temperatura de fusão e ebulição. O que é isso? Temperatura de fusão é a temperatura que a água vira gelo, que o gelo vira água, que a água derrete. Ou que o gelo derrete e vira água, ou que a água congela e vira gelo. A temperatura de fusão da água, vocês sabem quanto que é? Então, é 0 graus Celsius ao nível do mar. Tá bom? Então, a água congela a 0 graus. Vou colocar até aqui, ó. Temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Essa é a primeira propriedade que eu vou relacionar ali. Vou apagar lá. Também temos a temperatura que determinadas substâncias transformam de líquido para vapor, ou de vapor para líquido, gasoso para líquido, líquido para gasoso. No caso da água, a temperatura de ebulição da água, que a água ferve ao nível do mar, é 100 graus Celsius. Tá bom? Tranquilo? Uma dúvida disso? Então essas propriedades a gente vai voltar daqui a pouco para falar dela dentro das propriedades coligativas. Então eu vou colocar aqui, ó, propriedades primeiro da matéria, melhor, para vocês não confundirem. Então, tem uma outra propriedade, que é a pressão. Que vem a ser a pressão. Então, quando eu exerço uma força numa determinada área, eu estou executando sobre ela uma pressão. Como que a pressão se relaciona com o nosso dia a dia? Tá bom? Esses são conceitos que vocês verem na física, mas aqui a gente tem que trabalhar também na química. Então, como que a gente vê aqui a questão da pressão? Então, primeiro, a água ferve a 100 graus Celsius, mas isto ao nível do mar. Depende muito do local onde você está. E daí vai variar esta temperatura de acordo com a pressão. Tá bom? Então, olha só. Imaginem lá, ó, alguém que está no nível do mar. Ou seja, Guaratuba, litoral, né? Guaratuba, Santos, tudo lá a nível do mar. Lá eu tenho a altitude 0. Concordam? Porque lá é o nível do mar. Nós estamos aqui, ó. Imaginem do Paraná. Nós estamos aqui, ó, Guarapuá. O ponto mais alto. Quase 1000 metros de altitude aproximadamente. Depende do lugar onde você esteja. Mas atinge facilmente isso, em qualquer lugar da cidade. Guarapuava, então, é o ponto mais alto do Paraná, terceiro planalto. Tem, claro, municípios que em alguns pontos podem até chegar a equivaler, mas nós somos o terceiro planalto, a parte mais alta do estado. Então, analisando aqui do ponto de vista da pressão, nós estamos mais altos em relação ao nível do mar. Consequentemente, como a pressão ela é a quantidade da força que empurra, olha só a força que tem aqui, ó, e olha a força que tem aqui, ó, do ar em cima da gente.
Então nós, como estamos no lugar mais alto, ou seja, maior altitude, tem menor pressão. Pressão do ar, claro, né? Consequentemente, modifica-se essa temperatura. Essa temperatura 100 graus, ela não é a mesma em todos os lugares. Ela modifica por causa da pressão. Não é a ligação que vai modificar a interação. O que vai mudar é a pressão. Então, como eu tenho menor pressão, eu vou ter menor temperatura de ebulição. Ou seja, aqui na altitude zero, a água ferve a 100 graus Celsius. Aqui em Guarapuava, a água ferve aproximadamente 97 graus Celsius. Quanto mais alto, menor a temperatura que a água ferve. O que influencia isso no nosso dia a dia? Vai demorar mais aqui para cozinhar o alimento, porque o alimento vai cozinhar 97, num fogo mais baixo. Então, no nosso dia a dia, nós gastamos mais gás, por exemplo, para cozinhar o alimento? Sim. Por quê? Porque a pressão aqui ela é menor e a temperatura que a água ferve também é menor. Isso varia, como eu disse, de altitude para altitude. No exercício de vocês, eu trago várias situações onde tem várias altitudes. E quem estiver mais alto tem menor temperatura que a água ferve, menor temperatura de ebulição, tá bom? T, temperatura de ebulição, TF, temperatura de fusão. Isso é modificado por causa da pressão. O ponto mais alto que nós temos é o Monte Everest, né, do planeta. E dentro do Monte Everest tem alguns livros que trazem para nós que aproximadamente lá a água ferve aproximadamente a 67 graus, 66 graus. Ok? Tranquilo? Vamos em frente. Tem mais uma coisa importante sobre pressão. Um aparato que é de extrema vantagem para nós, que é a panela de pressão, gente. Panela de pressão. Então, como funciona? Uma panela de pressão. Então, você fecha ela, à medida que você fecha ela com a válvulazinha, aquele barulhinho, se atinge a chamada pressão máxima de vapor. É quando o líquido e o gás que estão ali dentro atingem um determinado equilíbrio que eu tenho, porque o que é líquido, quando começa a esquentar, ele vai evaporar, vai ebulir, né? Então, ele vai ebulir e daí vai entrar em equilíbrio ali dentro, fechada a panela. Por isso que você fecha, para aumentar ali dentro a pressão. Então, como funciona a panela de pressão? A panela de pressão, ela tem dentro dela, uma maior pressão. Consequentemente, o que vai acabar acontecendo com a panela? Quando ela tem maior pressão, a temperatura dentro dela vai aumentar. Maior temperatura de ebulição. Em alguns casos, gente, é comprovado que a temperatura pode superar, dependendo do tamanho da panela que você tem ali dentro, e água, né, claro, ela pode chegar a mais de 120 graus Celsius. Você vê, ó, a água ferve a quanto? 100 no nível do mar. Pode chegar a 120 dentro de uma panela de pressão. O que é vantagem para nós isso? Vai cozinhar o alimento, cozinha o alimento mais rápido. Vai cozinhar melhor o alimento também. Aí quem faz alguma coisa na panela de pressão aí, trabalha com isso, sabe que o alimento tem alguns tipos de alimentos que são melhor feitos na panela, porque fica mais bem cozido, fica mais molinho, faz uma carne de panela, faz uma mandioca na panela, coloca o feijão para ele ficar mais bem cozido dentro da panela de pressão.
Todos esses são vantagens da panela de pressão, ok? Qual a vantagem da panela de pressão? Perguntinha lá. É maior pressão dentro dela, consequentemente é maior temperatura de ebulição dentro dela, consequentemente cozinha o alimento mais rápido. É questãozinha de Enem cobra muito isso. Continuando, isso a química fala, também a física explica algumas dessas partes, mas aqui a gente junta alguns conceitos da química e da física. Para que eu falei disso daqui? Porque isso a gente tem, isso aqui é físico. Importante entendendo da química, mas a gente tem como modificar algumas dessas propriedades através da química. Isso são chamadas propriedades coligativas. Então eu perguntei para vocês lá quais são as 4 propriedades coligativas, tá bom? Quais são elas? Então, eu tenho a crioscopia. É só citar elas, tá? Crioscopia. O que é a crioscopia? Então eu tenho gelo, ou qualquer substância que está no estado sólido. Se eu pegar e colocar um soluto no volátil, sal, ele vai diminuir a temperatura de congelamento. Exemplo, tenho gelo. Peguei e coloquei sal. Vocês já viram aquelas pessoas que pegam e colocam sal no gelo e colocam na mão? Daí dá queimadura na mão. Por quê? Porque a temperatura vai estar mais baixa. Então a água congela ou descongela ao nível do mar a 0 graus. Quanto mais sal eu coloco, mais diminui essa temperatura. Menos 2, menos 3 graus. Onde que eu posso usar isso no nosso dia a dia? Primeiro, em nevascas muito grandes, o pessoal coloca sal de cozinha, porque é barato, cloreto de cálcio, que é um sal que esquenta quando dissolve, e areia. Mistura tudo. Nevasca aqui em Guarapava, há pouco tempo teve nevasca. Tem até vídeo ali, vocês provavelmente têm também. Mas tem nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum isso, ter nevascas e tudo mais. Então o pessoal faz essa mistura, porque areia, para fazer com que em dias de nevascas fica muito escorregadio. Então para aumentar o atrito, para você não ter o perigo de causar um acidente, não, nem para pessoas andando a pé, nem para carros também. Então o pessoal faz essa artimanha. Como que se coloca? Então você coloca o sal, vai diminuir a temperatura de congelamento. Então imaginem lá, ó. Eu tenho só o gelo lá. Vocês lembram lá, que de vez em quando dentro, que demorou tanto tempo a derreter. Vamos supor que aqui estava menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e aqui 0. 0 tá transformando ali. Gelo, água, gelo. Então, quando eu coloco bastante sal, vamos supor que diminuiu para menos 3. Então, tudo isso aqui que estava a 0, a menos 1 e a menos 2, tudo, olha, derreteu. E o que estava a menos 3 está na beiradinha. Então, qualquer solzinho que vem, já derrete. E favorece para derreter os outros. Então, derrete muito mais fácil colocando sal, gente. Essa é uma propriedade bem interessante. Outro exemplo. Pessoal que gosta de tomar aquela cervejinha gelada, toma um refrigerante gelado. Então pega na caixa de isopor e você quer tomar aquela cervejinha a menos 2. E não tem um freezer. Então o que você vai fazer? Você coloca gelo e o gelo vai manter a cervejinha a 0 graus. O refrigerante a 0 graus. Daí, latinha. Imagina latinha, mas serve também para PET, que você quiser colocar ali. Claro que está fechado ali dentro. Porque aluno que perguntou para mim, mas daí coloca vai ficar salgado. Claro, fechado ali dentro, né? Então pega a caixinha de isopor, coloca sal. A água que estava ali dentro não está mais a 0 graus, está a 0 graus, porque está com gelo. Você coloca o sal, vai estar menos 2, menos 3, vai estar mais geladinho. Se você perguntar, mas vai derreter mais fácil. Tem uma outra propriedade interessante. Você pode colocar álcool. Álcool pode ser álcool de limpeza, pode ser álcool cachaça, álcool de combustível, um pouquinho na água. O que vai acabar acontecendo na água com gelo e o sal? O que vai acabar acontecendo? Ele aumenta o calor específico da solução, fazendo com que ele demore mais a derreter também. Então você mantém por muito tempo o líquido que está ali dentro, a cervejinha, o refrigerante, tudo conjunto geladinho por mais tempo. É uma maneira
meio que científica de se você manter a temperatura boa através da crioscopia. Tem muitas situações, por exemplo, eu coloco em prova, não coloquei de vocês, mas por que a água do mar do Antártido não está a 0 graus? Por quê? Por causa do sal, que torna a temperatura do mar a menos 2 graus Celsius aproximadamente. Tá? Outra propriedade, são 4, lembrem lá, ebullioscopia. Então, a água, ela ferve a 100 graus, como outros solventes também. A gente fala mais da água, mas todos os solventes vão ter uma temperatura de fusão, temperatura de ebulição diferente, dependendo da sua interação intermolecular. Isso sim depende, mas não é o que vai influenciar na questão aqui da altitude. A altitude que influencia é a questão da pressão. Tem as forças intermoleculares. Quanto maior a força intermolecular, maior a temperatura de fusão e de ebulição. Então tem as chamadas pontos de hidrogênio, que são as maiores, e tem as mais fracas, que são as chamadas Van der Waals. Então na ebullioscopia, eu aumento a temperatura de ebulição. Então a água ferve normalmente a 100 graus. Quando eu coloco sal ali dentro, a temperatura da água aumenta de 100 graus. Aplicação disso, fazer um macarrão, você coloca sal no início do macarrão ali quando está fervendo. Ferveu, você coloca sal. Vai aumentar a temperatura. Então a água ferveria a 100. Vai ferver a 102, 103 graus se você cozinha mais rápido o macarrão. Gosto não se discute. É uma questão de gosto. Você pode colocar antes ou depois. Gosto não se discute. Mas a questão é, assim, desta forma, eu consigo economizar energia. Energeticamente é vantajoso. Economizar gás. Outro exemplo, quando você coloca em banho-maria. Então o pessoal usa muito banho-maria para fazer pudim. Como funciona o banho-maria, por exemplo, para esquentar um café lá na beira de estrada? Beira de estrada tem que ter o cafezinho. Quase ninguém gosta de tomar aquele cafezinho que é meio fervido. Então o que eles fazem? Eles pegam o cafezinho e eles têm que manter quente. Mas eles têm que manter quente sem ferver. Então como que o pessoal faz essa artimanha? Com o banho-maria. Então o banho-maria vai estar em volta quentinho. E o café quentinho, mas sem ferver. Por que a água de volta ferve e o café não? Porque o café não tem contato direto com a chama. A água que está fora, ela está fervendo, ela está a 100 graus. O café tem pó e às vezes tem açúcar também. Então isso faz com que aumente a temperatura de ebulição e ele não ferva a 100. O café não ferve assim, porque ele tem pó, porque ele tem açúcar. Então ele vai ferver a 102, 103, 104 graus, dependendo. Tá bom? Então isso se chama ebullioscopia. Tá bom? Então, temos uma outra propriedade, que é a chamada tonoscopia. Então, dentro da panelinha de pressão, você coloca água, coloca sal, coloca feijão. Isso vai aumentar ainda mais a temperatura de ebulição. Então, a água não vai ferver mais a 120, ferve um pouquinho mais. Água, sal e feijão. Então, por quê? Porque quando eu coloco um soluto não volátil ali no meio, sal, açúcar, qualquer coisa assim, o café, o pó do café, tudo é soluto, sabe? O feijão, tudo isso daí são solutos não voláteis. Se você colocar ali no meio, vai aumentar a pressão e, consequentemente, vai cozinhar em maior temperatura ainda. Tá bom? Isso é a tonoscopia, aumento da pressão quando adiciona soluto não volátil. E a quarta e última propriedade é a chamada osmose. Osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado em busca do equilíbrio. Um exemplo disso, a lesminha. Então, a lesma de jardim. A lesminha, ela está andando e você joga sal em cima dela. Você joga sal, ela vai tentar equilibrar o líquido que está dentro, o sal que está dentro, com a quantidade de sal que está fora. Então o líquido que está dentro dela, para equilibrar a quantidade de sal que está fora, vai sair. A pele dela funciona na química que se diz como uma membrana semipermeável. Vai acabar saindo o líquido e ela vai, a coitadinha da lesminha, para equilibrar o sal que está fora, vai morrer desidratada. Isso ocorre de desidratar também com a alface, por exemplo. Colocou alface, você faz um tempero lá com alface, vinagre, sal, e depois ela fica murcha. Por quê? Porque ela perdeu água. A folha
perdeu água para equilibrar com o sal e com o vinagre que estava fora. Então esse equilíbrio que vai buscando, perdendo ou ganhando água, chamado osmose. Tem muitos outros exemplos, gente. Tem a questão curiosa do peixe de água doce colocado em água salgada, que o coitado acaba morrendo, desidratado, porque ele tem que equilibrar o sal que está fora. Ele está acostumado no seu interior com a água doce. Então tem tudo isso que a gente, curiosidades que a gente tem dessas 4 propriedades. Então, quais são as 4 propriedades? Crioscopia, bulioscopia, tonoscopia, osmose. Qualquer dúvida, vão falando aí pra mim. Tem até continha disso aqui para você ver a quantidade de sal que influencia ou não, tá? Mas ainda temos bastante conteúdo pela frente. Ainda vamos, depois nós falarmos de propriedades da matéria, propriedades coligativas, agora a gente vai falar sobre a questão de soluções. Então a gente já falou algumas coisas de soluções. Então, eu tenho o soluto e o solvente. O que é o soluto? Coloquei água e sal. Soluto é o que é dissolvido. Solvente é aquele que dissolve o soluto, né? Então o sal é dissolvido na água, então ele é soluto. A água dissolveu o sal, então ele é o solvente, tá bom? Conceitos interessantes que é bom vocês terem em mente, tá bom? Então eu vou até anotar aqui, ó. Solvente, nesse exemplo, né? Solvente é a água e o soluto é o sal. Sal de cozinha ou qualquer outro sal, tá bom? Nós falamos, eu lembro lá, mistura homogênea, heterogênea, fase, tudo dá para ver de novo. Normalmente a gente dá uma relembrada com um pouco mais de cálculo aqui dentro das soluções. Mas lembram que eu perguntei para vocês? Água e sal, sal de cozinha, mistura ou não mistura? Você dizia, mistura, é uma mistura homogênea. Muito bem, mas sempre mistura? Daí tem algumas coisas que a gente vai discutir agora. Primeiro, ele sempre mistura? Não, depende da quantidade de sal que você coloca. Se você colocar 100 gramas de sal em 100 ml de água, vai dissolver? Não vai. O que a gente vai ter que fazer então? A gente vai ter que misturar ali, vai ter que determinar qual é a solubilidade do sal. A solubilidade depende de cada substância que é colocada em cada solvente. Então eu sei que os coeficientes de solubilidade do sal de cozinha é o NaCl é 37 gramas para 100 gramas de água, aproximadamente a 20 graus Celsius. Isso é tabelado, vem do livro, tá bom? Então, em 100 gramas de água, eu vou dissolver somente 37 gramas. Tá bom? A 20 graus. Por que a 20 graus? Porque a solubilidade depende da temperatura? Depende, vai aparecer a temperatura, mas não se incomodem com ela na parte de cálculo, por enquanto, para nível de ensino médio. É assim, ó, esses 20 graus Celsius vão variar de acordo com a temperatura varia. Por exemplo, vou fazer café. Faz café em água fria, vai solubilizar? Não vai. Então você precisa ter uma água quente. Então a água quente que solubiliza a solução melhor. Então a solubilidade pode aumentar com a temperatura. Normalmente ela aumenta. Quanto mais água mais quente, melhor dissolve a água. Exemplo, dissolver gelatina, dissolver chá, fazer chá, né? Mas tem algumas substâncias que elas também diminuem com o aumento da temperatura. Então não é 100%. Se alguém perguntar todos, não. A grande maioria, mas não é todos. Tem alguns que aumentam a temperatura e diminuem a solubilidade aí. Tá bom? Então aqui, gente, dentro de soluções, a gente vê a primeira classificação das soluções. Então, este sal, ele tem 37 gramas, que é o máximo que ele dissolve. Vamos supor que eu coloquei 30 gramas em 100 gramas de água. 30 é mais ou é menos de 37? É menos. Então, quando eu coloco menos do que a quantidade lá, a solução é dita insaturada. Seria como dizer assim, a solução está muito fraca. Só que fraco é errado, porque fraco está falando da questão física, de força. A gente vai falando aqui da questão de
solubilidade. Então, a solução está muito fraca. Aquele café que tá quase se enxerga do outro lado, sabe? Então, tá muito pouco pó. Então, quando a solução tem muito pouco soluto em relação ao que ele pode dissolver, a solução é dita insaturada. Se eu coloco exatamente os 37, ela está no ponto. Concordo? Se ela está no ponto, na química, ela é dita solução saturada. Tá? E se eu coloco a mais, qualquer valor a mais, vou colocar aqui 40. Se eu colocar a mais, ele é chamado supersaturada. Inclusive, pode sobrar pó no fundo sem dissolver. Isso na química é chamado corpo de fundo ou corpo de chão. Tá bom? Então olha lá. Eu coloquei o padrão 37. Se eu colocar menos, ela é insaturada. Qualquer valor a menos. 36, 35, 2, 3, qualquer valor a menos que 37 para esse sal. Varia muito o sal. Mas eu peguei esse exemplo aqui. Ó. 37. Se eu colocar qualquer valor a menos, ela é insaturada. Se eu colocar exatamente o valor, ela é saturada. Se colocar mais, é supersaturada. No exercício de vocês lá, podem ver. Ela tá assim, ó. O padrão é 120. E eu coloquei 100, então eu coloquei a menos. 150, então eu coloquei a mais. 120, eu coloquei exatamente a quantidade. Você vai ter que dizer qual é saturada, qual é insaturada, qual é supersaturada. Essa é a primeira classificação. Facinho, né? Que bom. Tranquilo? Agora a gente vai ver para uma classificação das soluções. O que são soluções? É quando uma mistura parece perfeitamente homogênea, mas nem sempre ela pode enganar a gente, que a mistura pode não ser perfeitamente homogênea. Então as soluções, dentro das soluções, ela pode ser classificadas em soluções, ela pode ser dividida em coloide ou suspensão. Então, o que vem a ser as soluções? Aquela mistura perfeitamente homogênea, que você dissolve perfeitamente e misturou perfeitamente. Você vai olhar com o microscópio e não vai conseguir enxergar separação. Você vai usar filtro e não vai conseguir separar. É perfeitamente homogêneo. Tipo água e sal. Água e álcool. Tá? O que seria coloide? Ela é meio viscosa, assim. O coloide, o nome já lembra. Cola. Exemplo de coloide, uma cola. Então a solução parece perfeitamente homogênea, mas ela não é perfeitamente homogênea. Daí o que você faz quando você analisa? Você analisa no microscópio, você vai vê-la separada. Você vai passar por uma centrifugação, uma centrífuga que nem a de roupa, só que muito mais rápido no laboratório, ele vai separar as frações. Como por um exemplo que nem o sangue. O sangue é um exemplo aqui, ó. Ele parece, você lembra que eu citei lá para você que ele não era homogêneo? Ele é heterogêneo. Mas por quê? Porque ele pode se separar, mas aparece pra gente que é homogêneo, mas não é perfeitamente. Você tem que olhar no microscópio e você vê que ele está separado. Seriam coloides, meio viscosos. A suspensão. Suspensão são partículas que você tem que ainda são maiores, no qual eu tenho eu misturo, parece perfeitamente dissolvido, depois de um tempo ele vai pro fundo. Com filtro você já consegue separar. Então esse seria o café. Água com terra, água com areia. E tem alguns remédios como a amoxicilina, que também são suspensão, gente. O que acontece? Eles pedem para misturar, ele está no fundo, né? Pozinho. Você mistura para ele ficar homogêneo, né? Olha só, com química está presente, homogêneo, ele fica bem misturado. Daí você espera um pouquinho, ele já vai para o fundo de novo, se você não despejar. Então esse seria suspensão.
bom? Então, aqui ainda a gente chega num outro conceito que a gente tem, que é dentro de soluções, a gente vê um pouquinho mais para frente, a gente vê que existem as concentrações da química. Olha só quanto conteúdo só para uma atividade. Gente, aqui a gente pegou um trimestre inteiro de segundo ano, que teoricamente é o ano mais difícil de química. A gente pegou para passar nessas atividades. Olha só. Falei de propriedades da matéria, falei de propriedades coligativas, falei de soluções e agora falando de concentrações. As concentrações expressam a quantidade exatamente de soluto colocado no solvente. Então eu quero exatamente 30 gramas em 1 litro, 40 gramas em 1 litro. Tantos mol por litro, que é a concentração molar. A cerveja, ela tem 5% VV, volume. O que significa isso? Quer dizer que ele tem 5% de álcool em relação à água. Em bebidas mais fortes, digamos assim, que tem maior concentração de álcool, ela tem maior esse percentual, 50%, 80%, 90% no caso do absinto. No remédio, eu tenho os mg lá, então 30 mg, 50 mg, 100 mg, que pode ser tanto líquido quanto comprimido. Tudo isso está presente no nosso dia a dia, tá bom? E para vocês treinarem a concentração, eu passei a primeira delas, que é muito importante na química, é a concentração comum. A concentração comum, eu pego e divido a massa pelo volume, tá bom? Então a massa, ela sempre vai aparecer em gramas e o volume aparece em ml ou litro. Ali, o que eu passei para vocês nos exercícios, podem ver, que é o exercício do... Exercício 6, lá que eu passei para vocês. Calcule a concentração comum, lá. Podem ver lá. Estou vendo aqui que tem um errinho. Exercício 6. Calcule a concentração comum em dadas soluções. Então você vai calcular lá. Então uma solução aqui, ó, que eu tenho, ó. Eu coloquei aqui, ó, 50 gramas em 100 ml. Quanto que é a concentração comum? A concentração comum vai ser a massa dividido pelo volume. Então, 50 dividido por 100, que vai dar 0,5 gramas por ml. É só isso, só isso. Tem outros cálculos mais difíceis, mas aqui a gente encerra daí a questão dessa aula, tá bom? Já foi grande, já tem bastante conteúdo para vocês estudarem, tá bom, gente? Tudo bom, até mais.